Olá, povo. É com muita satisfação que eu vim aqui para apresentar para vocês essa novidade. A gente está lançando um novo catálogo da linha de eixos elétricos Micromotion e a gente está feliz de ter você aqui assistindo isso também, né? Obrigado por você estar olhando isso. Eu tenho certeza que isso vai ajudar, né? Para você que utiliza o catálogo, para você que especifica produtos através dele, tenho certeza que isso vai ajudar a clarear um pouco, né, as coisas para você. Essa aqui é a capa, né, do nosso catálogo e ele está já um tanto diferente, né? Se você parar para analisar, a gente fez, essa é a terceira versão do catálogo, mas eu creio que essa vai ser realmente uma versão, né, uma atualização que vai mudar, né, um pouco o conceito dos nossos atuadores. Então, né, fica aí com a gente para você ver isso até o final e entender um pouco mais o que a gente está mostrando para vocês aí, beleza? Depois da capa a gente tem a parte do sumário, né, onde aqui você encontra as páginas, né? Isso aqui de repente talvez não seja a versão final, porque a gente está fazendo isso previamente do lançamento do catálogo, então pode ser que mais algumas informações sejam inseridas. Mas aqui eu só estou mostrando de uma maneira mais didática, né, para vocês o que a gente está colocando nesse catálogo. Aqui a gente tem uma parte com a parte institucional e dessa vez a gente incluiu uma parte onde a gente mostra um pouco da parte institucional da divisão elétrica, da divisão eletroeletrônica, que é a divisão que cuida, né, que faz toda a gestão dessa parte dos eixos elétricos e os produtos que estão também inseridos dentro dessa linha. Então mudou um pouquinho essa parte. Gente, indo para a parte já do catálogo, né, a primeira coisa que vocês vão ver no catálogo aqui, né, de cada modelo, né, independente do modelo, é essa imagem, né, é um padrão de imagem, ou seja, a gente mostra o atuador de uma maneira geral, né, de uma maneira inteira, e depois a gente mostra sempre os detalhes da mesa, onde você vai estar fixando, né, a carga que o atuador vai estar movimentando e também a parte do cabeçote, ou seja, a gente está tentando mostrar, né, todos os detalhes importantes aqui do atuador. Logo em seguida, a gente tem aqui um texto. Esse texto é um texto descritivo, rápido, onde a gente está comentando quais são os componentes utilizados, né, o tipo de material, a gente está falando do tipo de ambiente que a gente sugere a utilização desses atuadores, as características dele, né, de uma maneira bem objetiva e prática, né. E depois disso, a gente vem para uma parte que eu, né, que sou da parte técnica, né, eu defino essa como uma das partes mais importantes desse catálogo. Então, aqui está a tabela de dados técnicos. Toda a parte de especificação mecânica do atuador vai passar por essa tabela. Ou seja, o engenheiro, o técnico, né, seja quem for que for especificar, vai passar por aqui e aqui que estão a sustância, aqui que está a sustância da coisa, né? Então a gente está falando do curso máximo, velocidade máxima, né, várias informações que são importantes. Movimento por revolução, né, isso também é extremamente importante. Aqui a parte do peso dos atuadores, né, peso com curso zero, cada 100 milímetros que eu adiciono aumenta esse peso. E aqui a massa da mesa, em alguns casos a gente tem mesas adicionais. E aqui a parte de momentos, né, ou seja, o momento torsor que cada atuador resiste. E aqui a gente tem a parte dos esforços. Frisando para vocês que os esforços que esse atuador suporta é quando ele está apoiado, né? Eu não posso deixar ele em balanço, eu não posso deixar ele apoiado só nas duas extremidades e aplicar essas cargas aqui, né? Sei que eu tenha deformações do perfil de alumínio. Então a gente recomenda que para que essas cargas aqui sejam atendidas, sejam colocados suportes de fixação de 500 em 500 milímetros ou que ele esteja inteiro apoiado sobre uma base, certo? Aqui a gente já vai para a parte do dimensional, né, do nosso atuador. Primeiramente a gente está mostrando a parte do dimensional do atuador da parte mecânica, né? Pode ver que aqui não está incluído nada de motorização, nenhum opcional. Mas aqui está a maioria dos detalhes do dimensional. Então você vai poder perceber que diâmetro de eixo, de chaveta, né, ranhura, né, para fixação, todos esses detalhes do dimensional está nessa primeira parte. Essa segunda parte aqui, a gente já está mostrando o dimensional com motorização. Pode ver que a gente não está focando nos detalhes do atuador, porque isso foi mostrado na primeira parte. Aqui a gente está mostrando todos os detalhes onde a motorização vai influenciar no dimensional, né? Então, primeira parte atuador mecânico, segunda parte as opções de motorização que a gente está
né, dando como opcional agora. Você vai perceber que servomotor e easy servo, a gente tem a unidade de medida, né, do torque em Nm. Mas os motores de passo, né, normalmente são utilizados com outra unidade de medida. E a gente colocou aqui só uma referência, né, que aproximadamente 1 Nm corresponde a 10 kgf. Ou seja, esse atuador aqui tem um pouquinho mais do que 5 Nm de torque, se eu usar a mesma unidade de medida, né, isso falando do torque nominal dele, certo? Aqui a próxima parte, e eu vejo isso como um diferencial do nosso catálogo, acho que isso aqui pode ajudar em muito quem está especificando. A gente tem esses gráficos, né, que a gente tem as informações. Vamos por um exemplo prático. Eu estou aplicando um servomotor de 2,39 Nm com redutor de 1:3. Qual é o resultado que eu vou ter, incluindo essa motorização, né, com o redutor, nesse atuador? Então, nesse caso, eu vou ter esse gráfico aqui, ou seja, até mais ou menos 12,5 kg, eu vou conseguir movimentar a carga, né, utilizando essa motorização a uma velocidade de aproximadamente 1,66 metros por segundo. Né? Opa, mas se eu chegar a 21 kg, aí a minha velocidade já cai para mais ou menos 0,75 metros por segundo. Se eu utilizar esse mesmo atuador com um easy servo de 2 Nm e uma redução de 1:5, o meu resultado é totalmente diferente. Eu consigo até movimentar uma carga maior, mas numa velocidade menor. Então isso aqui é usado como referência, né? É claro, isso pode variar um pouco, isso pode, dependendo das condições, posição, mas isso aqui é uma referência, né? A gente tem um coeficiente de segurança, então isso aqui é para ajudar você a especificar qual é a motorização que você vai estar utilizando nesse atuador para estar movimentando a carga que você deseja. Detalhe muito importante, por exemplo, aqui eu posso movimentar até aproximadamente 26 kg, né? Mas, só lembrando que isso aqui se refere à motorização. Isso aqui não anula a necessidade de você dar atenção para essas informações de momentos e esforços. Ou seja, 26 kg em cima da mesa desse atuador, dependendo das dimensões dessa carga, provavelmente, muito provavelmente, ele vai extrapolar, né, os esforços, os momentos que esse atuador resiste, né, na mesa dele. Então, ou seja, eu posso estar trabalhando com aquele motor, movimentando 26 kg, mas provavelmente eu vou ter que ter um guia auxiliar, eu vou ter que ter algo que auxilie na movimentação dessa carga para que eu não force tudo isso em cima da mesa do atuador. Então, só deixando bem claro, né, que aqueles gráficos, né, falam de cargas que podem ser maiores do que o atuador suporta. Então, o que vai limitar, na verdade, as cargas, né, é essa tabela aqui, né, e não os gráficos, certo, gente? Além desse gráfico, a gente tem uma parte aqui que é muito importante, que é a parte de codificação do atuador. Então, quando a gente vai falar dessa codificação, né, a gente divide essa parte em dois segmentos, atuador mecânico e motorização. A gente falou que o nosso cliente ele pode estar comprando o atuador só a parte mecânica, ou ele pode já estar comprando com toda a parte de motorização, interligação do atuador com essa motorização. Primeiro, né, toda a tabela de especificação, ela vai estar mostrando aqui qual que é o modelo de atuador, né? Então, essa aqui é a identificação da tabela. Sempre, todo código que a gente tem nesse catálogo começa com DE, que é o ID, né, o ID da divisão. Então, a gente está mostrando sempre, né, DE, divisão eletroeletrônica. A partir disso eu começo a entrar na especificação do atuador. E a gente, anteriormente, até no último modelo de catálogo que a gente tinha, e a gente descontinuou isso, a gente tinha números que iam identificar qual que era o modelo do atuador. Agora não, agora a gente tem letras, porque até os números que a gente tinha disponíveis, que eram de 0 a 9, né, a gente tem mais modelos de atuador, né, do que os números disponíveis. Então, para não aumentar o código e a gente ficou limitado, a gente migrou para as letras para identificar os modelos de atuador, certo? Depois disso, gente, escolhi o cargo 50, aí eu posso escolher se ele é eixo direito ou esquerdo. Detalhe, mesmo que você, né, venha a escolher um atuador e você não compre com motorização, você já deve definir qual é o lado que vai ficar o motor. A gente tem aqui uma imagem
embaixo que vai te ajudar a entender. É olhando para o atuador de frente para a mesa dele, e em cima qual lado que vai ficar o motor. Então, aqui, voltando para a tabela, você vai conseguir perceber, né, qual que é o lado direito ou esquerdo. Cursos de 0, né, nesse caso aqui, né, a gente tem outros modelos que os cursos são inferiores, de 0 a 5.900 milímetros, e você sempre tem que colocar os 4 dígitos, né? Eu estou usando, sei lá, 80 milímetros de curso, 00 ou 80. Estou usando 200 milímetros de curso, 0, 200. Não esqueça sempre de colocar os 4 dígitos. Especificada essa parte aqui, a gente vai para uma parte que é a parte de motorização. Quando a gente está falando de motorização, né, você tem a opção de pegar sem a motorização, ou seja, você já tem um motor teu que você mesmo quer fazer a tua solução de flange, motorização, redução, show de bola, tranquilo. Então você vai vir aqui sem drive, sem motor. Então os outros dígitos da codificação, e eles devem estar inclusos na codificação, você vai ter 1, 4, 5, 6, 7 zeros após a especificação do atuador, certo? 7 mesmo? 1, 4, 5, 6, 7, isso mesmo. Gente, a partir do momento que você entrou nessa linha, só um detalhe, você não consegue comprar, por exemplo, sem drive com motor. Não, você entrou nessa linha aqui, você tem que dar continuidade nessa tabela de codificação sempre na mesma linha, sempre respeitando aquilo que está nessa linha como opcional. Então, por exemplo, você decidiu comprar com servomotor. Você, consequentemente, é obrigado a vir para cá. Então, aqui eu não tenho opção de motorização. Se eu escolher servo para esse modelo de atuador, com certeza eu vou ter que utilizar essa motorização. Agora, dentro dessa motorização, eu tenho uma opção, que eu posso vir por aqui, sem redutor, e ainda tenho a opção de sem redutor com ou sem freio. E também, escolhendo essa motorização, eu tenho a opção de colocar redutor, e aí dentro dessa opção com redutor, também com ou sem freio, né? Então você tem todos os dados lá, mecânicos, dados de motorização, o que você, né, vai movimentar, então você vai poder ver a carga, e aí você vem para cá, só faz essa seleção, certo? Por exemplo, escolhi motor de passo, na verdade você não, a partir disso, o teu motor de passo vai ser aquele de 52 kgf, aproximadamente 5 Nm, sem redutor e sem freio. Daniel, não tem opção de redutor ou opção de freio nesse modelo de atuador com motor de passo? Não tem, né? Então, essa tabela aqui, você escolheu a linha da motorização, você tem que ir nela até o final, e são as opções que estão disponíveis, né, para a gente estar utilizando, certo, gente? Aí aqui embaixo a gente tem alguns exemplos sempre de codificação, né? E aí só lembrando que cursos acima de 2.000 milímetros sob consulta, porque algumas características técnicas podem se alterar dependendo, né, da carga, velocidade e acelerações que eu estou aplicando nesse modelo de atuador, certo, gente? Gente, um diferencial, prestem bastante atenção nisso. Até o último modelo de catálogo que nós tínhamos, os suportes de fixação, eles estavam inclusos no atuador. Então, a gente sempre falou que de 500 em 500 milímetros era incluso um suporte. Ou seja, se o cara comprava um atuador de 2.000 milímetros de curso, ele já ia com 4 suportes de fixação, né, a base de apoio aqui para fixar o atuador. Independente se o cliente fosse utilizar ou não, ele ia receber isso. E agora a gente alterou isso. Então, os suportes, a base, tudo isso não está mais incluso no atuador. Então o cara pode comprar e fixar do jeito dele, né? Ou não, eu quero comprar assim. Ele tem que incluir isso, né, no orçamento para que a gente esteja enviando, né? Então não está mais incluso na estrutura do atuador as bases de apoio e o suporte de fixação. Isso está vendido agora, está sendo fornecido de maneira separada, tá bom? Só para deixar isso claro. Gente, aqui a gente tem chapa de leitura para sensor, chapa de fechamento do cabeçote, batente para fim de curso mecânico, as porcas que vão estar dentro das ranhuras. Com um detalhe, essas porcas, existem alguns modelos de atuador que depois que o atuador está montado eu não consigo mais inserir a porca na ranhura. Então isso tem que ser comunicado anteriormente para a gente estar colocando. Então, sei lá, o cara comprou 10 porcas, a gente sempre vai perguntar. É um tanto óbvio, mas, né, isso pode haver algumas divergências. 5 porcas em cada ranhura? Sim, beleza. Então a gente já vai montar com essas porcas na ranhura. Então, só para que isso fique claro, né, deixe vocês mais tranquilos na hora de especificar. Suportes para sensor, então tudo isso já está aqui como um opcional, né, e mais uma vez, não está incluso na estrutura do atuador.
Além dessa parte de acessório, gente, a gente agora está oferecendo a parte de kit de reposição, né? Ou seja, o cliente decidiu comprar o atuador, mas ele comprou, sei lá, 5 ou 6 atuadores, ele já quer ter pelo menos um kit de reposição, para caso ele tenha problema em algum modelo, em alguma aplicação específica, ele já possa ter, né, o spare parts desse atuador. Então agora a gente já está oferecendo isso aqui, né, e eles podem estar comprando isso de maneira separada, né? Então, essa é uma novidade também que a gente não tinha nos catálogos anteriores, né? Então tudo que a gente pode colocar aqui, correia, barra cilíndrica, que é o guia desse atuador, a parte do acoplamento, o acoplamento tem vida útil, né? A maioria de vocês já sabe disso. Então ele pode estar precisando desses itens, ele pode estar comprando também de nós esses itens para repor no atuador deles. Gente, eu não vou falar de todos os modelos especificamente, porque a estrutura, o layout, né, como a gente está mostrando as informações nesse catálogo, todos os atuadores, né, são muito parecidos, né? Muda só as informações que estão sendo, né, mostradas para vocês, mas a estrutura do catálogo é a mesma, né? Então a gente tem alguns modelos novos, alguns modelos que a gente antes trabalhava como customizado, agora ele está já oficializado nesse catálogo. Então tá aqui todas as informações, gente, né, para vocês, né, poder estar fazendo a especificação e, né, as pesquisas de vocês por aqui, né. Existem alguns modelos novos, vocês estão vendo, né, o Lift 55 e 80 não tinha no catálogo anterior, agora já está aparecendo, né. Então tá aí. A gente tem as seções. A linha Heavy, a estrutura é a mesma: foto, texto, né, as informações mecânicas, dimensional, com motorização, os gráficos, tabela de codificação, e você percebeu que a gente não tem aquela tabela de acessórios ou aquela tabela de kit de reposição. Por quê? Gente, esse atuador ele não é fabricado no Brasil, né? Todos os que eu mostrei até agora são fabricados no Brasil, mas a linha Heavy e a linha Tang, que eu vou mostrar posteriormente, eles não são fabricados no Brasil. E a linha Heavy, o que a gente fabrica no Brasil, na verdade? A gente fabrica essa flange aqui, ó. Então, essa flange a gente fabrica aqui e a gente acopla diretamente o motor, né, no acoplamento, tudo certinho, e a gente vai entregar isso para vocês. Mas o resto do atuador, né, não é a gente que faz. Então a gente não tem as peças aqui de reposição, e são peças especiais. O guia linear que vai dentro desse atuador é um guia especial. Então, qual é a exceção? Quando for necessária uma manutenção nesse atuador, esse atuador deve ser enviado para a micro, e aí a gente vai fazer uma avaliação, e aí nós aqui da micro que vamos estar fazendo a reposição de tudo isso, tá bom? Essa é a única exceção. A linha Heavy tem essa característica. Além da linha Heavy, que é o que vocês estão vendo aqui, a gente agora lançou a linha Tug. Não é Tug Life, gente. A linha Tug, na verdade, né, se você traduzir do inglês para o português, Tug é aquilo que reboca, né, o rebocador. É aquilo que está puxando uma carga, aquilo que está movimentando uma carga. Então esse é o intuito. Essa linha Tug 25, né, ela tem um conceito um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas ela continua sendo um atuador de correia dentada, né? Aqui a gente tem um sistema de esferas sobre uma barra cilíndrica, e o que acho que chama a atenção de muita gente, isso é algo legal, olha aqui, ó, a gente tem o motor, esse aqui é o motor, e esse aqui é o drive desse atuador. Então na verdade ele é um atuador compacto, um atuador leve, onde você tem todo ele no mesmo conjunto, numa mesma estrutura: drive, motor, já está acoplando aqui a correia. Então é um atuador bem compacto, bem leve. Características desse atuador: ele é feito para cargas de até 5 metros, 5 quilos de carga, e ele também, aqui mostra no gráfico dele, a velocidade máxima que ele chega a 1 metro por segundo, né? Então dependendo da carga isso pode variar, mas por exemplo aqui 4 quilos você vai conseguir movimentar aproximadamente 0,6 metros por segundo, né? Então, gente, ele tem um sistema como se fosse um conjunto de polias, né? Como se fosse um mini redutor aqui internamente, né? Mas um detalhe desse atuador, gente, é que ele não tem opções de você comprar ele sem motorização, e ele também não tem opções de
outras motorização além dessa que a gente está oferecendo, né? Então todos os dados que são mostrados ali já é com aquele motor, já é com essas características. Esse atuador, a única opção que você tem, né, quando você for selecionar ele, são os cursos, que é de 250, 500 ou 750 milímetros de curso útil, certo? O resto, ele já vem todo ele montadinho, todo naquela estrutura que eu mostrei ali para vocês, né? E esse cara também a gente não fabrica aqui, então ele também é a mesma coisa do Heavy, né? Não tem aquelas peças de reposição. A fixação dele é feita por aquela base de alumínio onde as barras cilíndricas estão fixadas. Então por ali já existe a furação onde você vai estar fixando esse atuador. Gente, uma outra novidade, né? Falando dos kits de eixos elétricos, né? A gente tem opções de motorização, a gente tem opções de kits de acoplamento e a gente tem a opção de redutores. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo prático aqui para vocês. Deixa eu só posicionar aqui certinho. Beleza. Kits de eixos elétricos. Gente, o cara, né, nosso cliente lá, felizardo, né, comprou um ótimo produto, comprou um Cargo 50 ou um Cargo 50D. Vamos pegar de exemplo esse modelo de atuador aqui. E aí, ele comprou, vamos pegar aqui um exemplo que tem de tudo, com um servomotor de 2.39 Nm e um redutor de 1:3, certo? Se ele, dentro da solução que ele está colocando ali, ele vai estar movimentando uma esteira, ele vai estar movimentando uma mesa rotativa, ou mesmo ele quer ter uma reposição desse atuador, agora, aqui estão os códigos dos kits que ele pode estar comprando separadamente. Detalhe, quando ele comprou lá o atuador e ele especificou todo o atuador com as características de motorização, isso já está incluso lá. Já vem tudo, já vem redutor, já vem a parte de motorização, vem tudo que é necessário. Aqui é para quando ele quiser estar comprando isso de maneira separada do atuador, tá bom? Kit de motorização. Então, dentro desse kit aqui, já está incluso a parte do motor, a parte do drive. Quando o modelo exige os cabos de comunicação, também isso está incluso. E quando alguns modelos de Easy Servo e de motor de passo exigem fonte de alimentação, também está incluso nesse código aqui. Então, o kit de motorização, entenda que você está comprando todo o necessário para você colocar o seu motor para rodar já, tá bom? Kit de acionamento nada mais é do que essa imagem aqui, ou seja, um eixo com chaveta já, a parte do acoplamento, né, o Rotex GS, e a parte da flange, que é o que vai fixar o motor ao atuador, e os parafusos necessários para fazer essa fixação também. Então, sempre que a gente falar assim, kit de acionamento, é daquilo ali que eu estou falando. E além disso, eu posso estar comprando também, né? O nosso cliente pode estar comprando, a gente está fornecendo, dando essa opção dele estar pegando o redutor planetário de maneira separada, né? Então, já teve casos que a gente vendeu, né? Até recentemente a gente vendeu um caso desse, onde o nosso cliente comprou os atuadores nossos, né, com motorização, e ele, além disso, comprou kit de motorização redutor para ele estar colocando numa mesa giratória onde ele ia fazer a aplicação dele, porque ele queria todos do mesmo modelo, para que fosse um estilo de comando só um método de controle para todos os motores que ele ia ter na aplicação dele, certo? Bora lá. Aqui estão alguns detalhes das opções de motorização, né? Motor de passo, né? Easy Servo. A gente comentou, né, que o motor de passo, aqui ele está falando, chega a 600 RPM, mas normalmente o torque nominal, onde eu tenho o melhor desempenho no motor de passo, ele está em torno de 300 RPM. Então essa é uma característica do motor de passo, né? Quando eu vou para o Easy Servo, gente, eu tenho modelos aqui e eles chegam até 3.000 RPM, certo? Mas qual a característica, né, do motor de passo? É que ele tem um melhor desempenho em torno de 1.000 RPM. Ou seja, motor de passo 300, Easy Servo, em torno de 1.000 RPM que eu tenho melhor desempenho. Então, e o servomotor, ele tem 3.000 RPM e até 3.000 RPM, de 0 a 3.000 ele tem o melhor desempenho. Ou seja, o Easy Servo, ele é um híbrido. Ele não é nem um motor de passo, né, porque ele tem uma característica de desempenho melhor, mas ele também não chega a ser um servomotor. Perdão.
um detalhe importante. O Easy Servo de 8 Nm, ele tem alimentação 110 VCA. Bom, aqui as informações do servo motor, né? Então aqui nesse servo motor a gente tem a opção de comunicação Canopy ou Modbus, e aqui está todos os outros detalhes aí que a gente pode estar fornecendo essas opções de motorização. Gente, essa parte dos sensores, a gente tem uma parceria, né? A gente funciona como integrador dentro dessa parceria, e aí a gente tem a opção de sensores indutivos, fotoelétricos, capacitivos, tem os cabos, né? Todos os sensores são com conector, e tem as barreiras de luz, relé de segurança, mas eu não vou dar muito foco aqui porque já foi feito um material técnico para vocês, né? Vocês já têm essas informações. Esteira porta-cabo. Aqui nessa página a gente tem a seleção do modelo de esteira porta-cabo, ou seja, eu tenho até 5 modelos disponíveis, né, de esteira porta-cabo, dependendo da quantidade de cabos, mangueiras, né, que eu vou estar precisando movimentar. Aqui está toda a parte das medidas, do dimensional dessas esteiras porta-cabo. Aqui você pode, né, olhar essa tabela, olhando as medidas você vai conseguir especificar melhor. E nessa próxima página aqui a gente tem os acessórios para a esteira porta-cabo. Então aqui tem alguns detalhes. Esse modelo aqui de esteira porta-cabo, ele tem uma calha, e essa calha ela vem toda num conjunto só, ou seja, tem tudo necessário para a calha, a fixação, o suporte dela já. Quando a gente vem para alguns outros modelos aqui, nós temos a calha, e a calha na verdade ela é essas chapas laterais aqui que vão fazer a condução da esteira porta-cabo. Mas além disso, a gente também tem um jogo de montagem aqui, gente. O que é o jogo de montagem? Essa base, parafusos, porcas, arruelas, essas chapinhas aqui, que são necessárias para mim estar fixando essa calha numa estrutura, para mim estar podendo movimentar a esteira porta-cabo ali dentro, né? E além disso, a gente tem os kits de terminais, ou seja, eu tenho o kit para mim está iniciando, né, fixando o início da esteira porta-cabo, e eu também tenho uma outra peça que é similar a essa aqui, para mim estar podendo fazer a finalização da esteira porta-cabo, além dos suportinhos metálicos, onde eu vou poder fixar esses terminais nas calhas ou em outros suportes. E além disso, por último, eu tenho separadores, né? Em alguns casos eu tenho separadores verticais, outros horizontais, que nada mais é que eu tenho esteira porta-cabo e eu posso separar verticalmente ou horizontalmente, quando há necessidade, né? E muitas vezes a gente separa as mangueiras de cabos de alta potência dos cabos de sinais, para a gente ter uma qualidade melhor, né? Até nos sinais utilizados. Gente, uma outra novidade. A gente agora está lançando a linha Clip, que são garras elétricas, onde a gente tem movimentos, né, um pouco diferenciados do que a gente pode oferecer com uma garra pneumática. Qual a diferença? A diferença é que nessa garra elétrica eu tenho posições intermediárias precisas, ou seja, eu posso movimentar o quanto eu quiser, né, dentro do curso que eu tenho estipulado para essa garra, e além disso eu posso também fazer uma força proporcional à carga que estou movimentando, né? Então eu posso estar pressionando, ou eu posso estar fazendo qualquer tipo de alteração de força e posição que eu desejar através dessa garra. Esse é o diferencial desse produto para uma garra pneumática, né? Então, se você analisar aqui, ó, eu tenho o modelo 20 e 25. O modelo 20, gente, né, que é a Clip 20, qual que é a característica dela? O curso dela é de 10 milímetros. O modelo 25, a Clip 25, o curso dela é de 14 milímetros. Qual que é a diferença que eu tenho desse primeiro modelo para esse segundo, que os cursos são de 10 milímetros? A distância inicial quando a garra está fechada, né? Então eu tenho um modelo que a distância interna daqui, né, dessa parte da garra até aqui é 16 milímetros, e outro modelo que eu tenho de 7,2. E no modelo 25 eu tenho outras distâncias. Então essa é a diferença. Esses dois modelos de 10 milímetros de curso com essa distância inicial. E esse aqui com 14 milímetros de curso com essa distância inicial aqui entre os dedos da garra. Certo? Essa garra ela vem com um drivezinho
que é colocado separado, aqui está todos os dados das especificações aqui dessa garra mecânica, certo, gente? Falando aqui de customização, gente, tentando deixar uma maneira até mais clara, a gente até colocou o título, né? Customização do que? Do standard. Então, assim, quando a gente está falando de customização, só entenda o seguinte: o nosso objetivo da customização não é produzir algo novo, não é eu construir um atuador especial para o nosso cliente, né? Não é a gente estar fazendo algo do zero, é a gente pegar aquilo que a gente já tem na nossa linha e customizar. Por exemplo, né, aqui a gente está até mostrando algumas mesas especiais, a gente pode fazer furações especiais para que o cliente não precise ter a mesa, uma peça de interligação entre o produto que ele vai estar acoplando à mesa. Então, ou seja, a gente faz uma furação especial, ele já acopla o produto dele direto, né? Então ele vai estar economizando tempo, projeto, mão de obra, um monte de coisa. Um outro detalhe, né? As flanges, né? Caso o cliente decida não comprar um motor nosso, a gente pode estar fazendo a flange já específica para o motor, aonde ele vai estar aplicando lá. Nesse caso, essas opções não estão no catálogo, né? Então você vai estar entrando em contato com a nossa área técnica para a gente estar fazendo o orçamento dessa flange especial ou de tudo isso que a gente está ofertando aqui. Além disso, né, a gente pode estar fazendo eixos de interligação entre atuadores, incluindo acoplamento, suporte de fixação, suporte de sensores especiais. Resumo, tudo aquilo que a gente já tem, né, a gente pode estar fazendo isso de uma maneira especial, customizada para o nosso cliente, certo? Projeto, gente. A gente quer deixar isso também de uma maneira bem clara e objetiva, né? Isso sempre foi um motivo que às vezes o mercado procurou a gente para aquilo que talvez não fosse aquilo que a gente poderia ajudar da melhor forma. Então, de maneira bem clara, o que a gente está ofertando para o mercado? A gente está ofertando, né, como esse exemplo está mostrando aqui, cara, a parte dos atuadores, motorização, os suportes que vão interligar um atuador no outro, né? Então a gente tá ofertando isso. A gente pode fazer a chapa base, onde a gente vai estar colocando os atuadores, esteira porta-cabo, calha, sensores, tudo isso que está sendo mostrado no catálogo é o nosso objetivo. E a interligação entre tudo isso também. Qual não é o nosso objetivo? Programação e startup no cliente. A gente entende que a estrutura que nós temos, o nosso foco hoje não está voltado para isso. Para isso nós temos integradores, né? Nós temos integradores em várias regiões do país que podem estar fazendo isso, até com uma qualidade um pouco melhor do que a gente pode ajudar. E além disso nós temos micro, né, dentro da América Latina toda. Essa linha de atuadores a gente fornece ela para toda a América Latina e nós temos micro em vários outros países. E essa estrutura micro também tem, né, parceiros e eles mesmos em alguns países têm um foco maior nessa parte de integração. Então não é o nosso foco fazer isso, né? Pelo menos por enquanto não é o nosso objetivo. Só deixando isso de maneira bem clara. Tudo que você está vendo aqui a gente quer fornecer, né? A gente quer ajudar o nosso cliente com todas as informações, com todo o know-how que a gente já tem de fixação, de suporte, do que resiste, o que não resiste. A gente vai entregar o 3D disso já pronto para o cliente, independente se eu estou falando de um atuador sem motor, de um atuador com motor, ou até mesmo de uma solução onde eu tenho vários atuadores interligados. A gente sempre vai entregar o 3D disso tudo prontinho. Mas, né, de novo, nosso foco não é estar fazendo startup e programação desses equipamentos em campo, ok? Além disso, gente, a gente tem como uma nova linha aqui da parte de comando e controle, né? Ou seja, a parte de CLPs. Hoje a gente tem uma parceria com uma empresa onde a gente, né, focou no modelo de CPU para estar fazendo um controle, né, dos eixos. Ou seja, a gente já tem aqui, ó, saídas rápidas, entradas rápidas de alta velocidade. A gente buscou um modelo que tivesse porta Ethernet, né, até para que os nossos clientes pudessem estar recebendo um suporte remoto, né? A gente pode estar, a gente percebeu a necessidade, na verdade, que isso existe, né? E a gente acabou migrando para esse modelo de CPU. Além disso, tem a opção de expansões, né? Caso seja necessário para essa CPU. A gente tem um módulo que pode ser acoplado a essa CPU, que é o módulo Simple Motion, que ele controla até 4 eixos, né? E aí ele tem várias funções de interpolação, controle contínuo de trajetória,
obviamente aceleração e desaceleração, controle de câmbio e controle de torque também, tudo através desse módulo especial aqui, né? Até 4 eixos, que é a maioria das aplicações que a gente acaba fornecendo. E a IHM que a gente tem, uma IHM padrão aqui de 7 polegadas, 65 mil cores, também com porta Ethernet, né? Que é dentro das aplicações que a gente fornece, atende a maioria dos casos. Finalizando aqui já, a última página do catálogo, né, de informações técnicas, ela tem uma ficha de especificação, ou seja, aquela folha de dados que a gente normalmente solicita para o nosso cliente, para que envie as informações e a gente consiga fazer essa especificação. Ele pode estar se baseando nessa folha, enviando as informações para nós, né, a gente faz essa especificação através do e-mail eletroeletronica@microautomação.com.br, sem os acentos e cedilhas, óbvio, mas é esse o contato que a gente tem hoje. E aqui a gente já está indo para a parte final. Gente, obrigado porque você chegou até o final desse vídeo aqui, né? A gente está bem com boas expectativas, né, para esse novo catálogo, que eu sei que pode ajudar muito mais, né, você vendedor, você cliente que também está assistindo esse vídeo, e eu creio que isso pode ser aí um divisor de águas para a gente. Muito obrigado, conte com a gente aí e estamos aí para ajudar vocês, beleza? Até mais, tchau, tchau.